todos! Esse é o podcast do projeto Quero Ser Cientista, que traz mulheres cientistas para contar suas histórias. Esse projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, sou professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada de podcasts é dedicada a trazer mulheres cientistas que tiveram grande êxito nas suas carreiras para contar suas trajetórias, suas dificuldades e seus propósitos. Nós esperamos que vocês ouçam os episódios e se inspirem com as histórias e dicas dadas pelas pesquisadoras. Dessa forma, esperamos contribuir para uma educação mais feminista, pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. E torcemos também que vocês, ouvintes, sintam curiosidade e vontade de se aprofundar nas carreiras científicas e se tornarem grandes cientistas. Oi, pessoal. Eu sou a professora Tatiane Caruso, professora da área de Química aqui do campus Paranavaí e sou vice-coordenadora desse projeto. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Thaisa Rodrigues Marques da Silva. A Thaisa trabalha com uma fauna que já não convive entre nós, mas que habita bastante o nosso imaginário. Ela é paleontóloga e estuda os fósseis de animais já extintos há milhões de anos, especialmente os pterossauros e a biota do Cretáceo, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Não é difícil, se você buscar lá no Google, não é difícil encontrar uma foto da Thaisa realizando algum desses trabalhos, que é também muito cinematográfico esse tipo de foto, né, das escavações, de onde ela já fez trabalhos de campo. A Thaisa é graduada pela UFMG, ela é minha veterana, inclusive, e fez mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, na UFRJ. E parte desse doutorado ela fez em Munique, na Alemanha. Os seus trabalhos de campo e intensa participação em eventos científicos e colaborações já levou a Thaisa a praticamente todos os cantos do mundo, da China até a Antártida, vários continentes. A Thaisa atua hoje há mais de 10 anos como docente e pesquisadora da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, e ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro do coletivo Mulheres na Paleontologia, as Paleomulheres, onde ela atua em questões de gênero na academia, e, além de tudo isso, ainda arranja tempo para ser podcaster também. Hoje ela está participando do nosso podcast, mas ela também tem um podcast que ela faz com alguns amigos. Então, Thaisa, primeiro queria que você desse um oi para os nossas ouvintes, né? E queria já começando te perguntar se o seu dia tem mais horas que o nosso, porque parece assim 1 milhão de coisas que você faz ao mesmo tempo, né? Desde podcaster a escavações, é muita coisa, todo trabalho acadêmico a gente sabe que é bem extenso. Mas, falando sério, pode se apresentar. Como esse podcast tem o objetivo mesmo de estimular estudantes a serem cientistas, e a sua área é uma área bastante inspiradora, né, para as pessoas, eu queria que você, além de se apresentasse, contasse um pouco para a gente como surgiu o seu interesse pela ciência, por essa área, né, pela paleontologia, que é uma área, assim, muito fantasiada dentro da ciência, né, filmes, etc., e por que você decidiu seguir esse caminho? Então, oi, Thaisa, pode começar. Olá, tudo bem? A Camila, Tatiane, Emanuela e todos os nossos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Super agradeço o convite para participar desse podcast, que tem, acho que, um mote ou um desejo muito importante com o objetivo desse podcast, que é mostrar essas alternativas da carreira de cientista, né, para jovens que estão iniciando na carreira, principalmente, acho que dentro do contexto dos IFES, né, existem muitas e muitas possibilidades que se abrem. Então, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigada mesmo pelo convite, fico super feliz, sempre para mim é um prazer falar, né, sobre o trabalho que a gente faz, as pesquisas do laboratório, minhas, dos meus colegas, e eu acho que também o fato de que a gente pode falar de outras coisas, não só da pesquisa, né, sobre os nossos podcasts, sobre nossas viagens, o que nos motiva, né, para trabalhar, por que a gente está fazendo isso tudo,
Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Você me perguntou como que eu comecei a interessar, né? Eu acho, e assim, se a gente observar muito as crianças, todo mundo gosta de dinossauro. É que existe um momento em que muita criança, assim, cresce e passa aquela febre, né? Eu acho que comigo a febre nunca passou muito. Eu era uma criança que gostava muito de ciências, eu gostava muito de ler, era bem rata de biblioteca mesmo, e um dia eu descobri que para ser paleontóloga você tinha que fazer graduação, mestrado e doutorado. Eu falei, eu vou fazer isso mesmo. E pronto, foi o que resolvi. Então, desde cedo, né, eu tinha descoberto que para ser paleontóloga precisava disso. Existem, né, para ser paleontólogo você pode fazer várias graduações. Não existe um curso de graduação em paleontologia, né? Então, ou pelo menos não no Brasil. Podem existir em outros países, mas na verdade é uma especialidade que ela pega muitas áreas diferentes. Então, tem uma geração assim mais jovem, por exemplo, em que a maioria são biólogos, e talvez uma geração um pouco mais velha, que a maioria eram geólogos. Mas não quer dizer que todo mundo hoje em dia seja, sabe, só biólogo e só antigamente não tinha biólogo, de forma alguma. Existem tendências, mas é uma área que dialoga muito com outras. Você pode ter outras especializações, inclusive trabalhar com paleontologia. Tem muita gente da física que trabalha com alguns aspectos da preservação dos fósseis. A professora Tatiane vai gostar de saber que tem muita gente que estuda química dos fósseis também, geoquímica. Então, na verdade, apesar da maioria das pessoas acabarem estudando biologia ou geologia, a paleontologia ela é muito multidisciplinar. Né? Então, mesmo quando a gente é biólogo, a gente tem que descobrir um pouquinho da geologia, e os geólogos têm que aprender muito de biologia também. Então, eu comecei quando eu era criança e eu assistia, sei lá, o Jurassic Park, tinha um monte de brinquedo de dinossauro, eu falei, isso aqui que eu quero. Pronto, e o problema é esse. À medida que eu fui crescendo, eu tive outros interesses. Depois que eu entrei na faculdade, fiz estágio em vários lugares, eu fiz estágio de extensão, eu fiz estágio na zoologia, na ecologia, e fui meio que vendo o que eu gostava mais. E, de fato, acho que nunca passou muito isso para mim. Eu sempre quis ficar, né, trabalhando com animais fósseis. Então, estudar os animais era o primeiro passo que tinha, né? A gente não tem como estudar os animais passados sem conhecer como eles são hoje em dia. É sempre um comparativo, é muito importante. Então, depois que eu fiz a graduação em biologia, aí eu fiz o mestrado e doutorado na UFRJ, mais exatamente no Museu Nacional, né? Então, no Museu Nacional é um museu enorme que é sede de vários laboratórios de pesquisa em várias áreas, mas principalmente por ser um museu de história natural. Então, tem muita pesquisa em zoologia, botânica, antropologia, né? E o meu laboratório de paleontologia ficava lá no Museu Nacional também. Então, tinha muito diálogo do que a gente fazia com as exposições do museu. Muitas vezes a gente ia estudar os fósseis e, tendo a oportunidade, a verba, as nossas pesquisas eram assim, traduzidas para as exposições. Eles viravam um dinossauro na exposição, ou um pterossauro, ou mesmo um pedaço daquele fóssil. Tinha muitas ilustrações, muitas pinturas, esculturas de como esses animais seriam em vida. Então, tinha um diálogo, acho que muito importante com a sociedade lá, né? E isso, acho que foi muito marcante para a minha carreira mesmo. Muito legal, Thaisa. Eu não sabia, assim, muito legal você esclarecer, eu não sabia exatamente quais eram as graduações mesmo que poderiam levar a paleonto, né? Porque acho que talvez por conhecer você e vir da biologia também eu pensava, não, a pessoa faz biologia e vai se especializando, né? Mas realmente faz muito sentido a geologia, né? E essa interdisciplinaridade toda que a área proporciona, né? E muito bacana a sua experiência com o museu, na verdade, né? O museu que infelizmente passou por aquele incêndio, né, que devastou bastante e que foi uma perda, assim, gigantesca humanitária, né, para as ciências, para a cultura. Mas super interessante que a paleontologia já, como eu disse, né, já traz esse imaginário
e aí você trazer a interface da pesquisa para arte, cultura, sociedade, né, já é uma comunicação muito legal que a área tem com a sociedade mesmo. Acho que muita gente vai se identificar, muita gente que gosta dessa coisa dos dinossauros, né, das outras eras geológicas e das exposições vai se identificar com a sua fala. Vou passar para a professora Tati para te fazer a próxima pergunta. Bom, Thaisa, a gente sabe que a paleontologia é uma área que não tem muitos profissionais aqui no Brasil, e eu imagino que tenha poucas mulheres também. E você faz parte de um coletivo que é o Mulheres na Paleontologia, que vem para combater essa discriminação da mulher cientista na área da paleontologia. Que tipo de discriminação você acredita que a mulher cientista sofre na paleontologia e como que o coletivo, a ação desse coletivo, tem ajudado a promover a equidade de gênero na área? Olha, vamos pensar. Quais são os paleontólogos famosos que vocês conhecem? Todo mundo vai conhecer o paleontólogo do filme Jurassic Park, que é o Alan Grant. Algumas pessoas, às vezes, pensam no Indiana Jones, mas Indiana Jones é arqueólogo, né? Ele não estuda dinossauro ou animais fósseis, ele estuda culturas. Mas vamos pensar, existe muito, muito forte na sociedade como um todo, não só na brasileira, mas europeia, norte-americana, aquela figura do paleontólogo como sendo um homem branco, e ele se veste de uma forma muito particular, com um grande chapéuzão de aba, com vários coletes e tal, e sempre com uma roupa meio caque, né? Existe aquele ideário mesmo, sabe? Aquela visão que as pessoas têm do Alan Grant. Lá no Jurassic Park tem uma mulher paleontóloga também, que é a Ellie Sattler, mas vejam, ele estuda o dinossauro, ele salva as crianças, sabe? Os dinossauros são bravos, são perigosos, e a paleontóloga estuda botânica porque plantinhas são mais fofinhas, não é? Então, apesar disso estar no filme, esse ideário é muito real para a gente. Então, quando a gente pensa em paleontólogos famosos, mesmo quando você começa a ler livros, por exemplo, da área, são muito dominados por homens. E geralmente são homens norte-americanos, europeus, homens brancos, tá? E existe uma diferença muito forte entre as especialidades também. O nosso coletivo ele fez um projeto que queria levantar assim um pouco da caracterização de quem são os paleontólogos e paleontólogas do Brasil, primeiro. E a gente viu que existe um tendenciamento enorme, que na maior parte, a maioria, né, das pessoas que trabalham com paleontologia de vertebrados são homens. Então está aí incluso o dinossauro, vão estar inclusos também outros grupos como os peixes, os anfíbios, os mamíferos, tá? E a gente tem muitos fósseis de mamíferos, então sempre foram, assim, historicamente, os principais pesquisadores a trabalhar com eles também eram homens, tá? Então, realmente tem essa diferença. E aí, quando a gente olha em outras áreas, como a paleobotânica, que é uma área que não tem esse glamour todo, ele não chama atenção como paleontologia de vertebrados, ela é muito mais dominada por mulheres. A micropaleontologia, que estuda microfósseis, também tem uma representatividade muito grande de mulheres, tá? Então, existem esses clichês, eles ainda faz influência na escolha da carreira das pessoas. A gente vê essa influência forte demais na escolha das mulheres. Então, não tem tantas mulheres assim, proporcionalmente. Se a gente pensar que as mulheres são, sabe, metade da população brasileira, a gente tinha que ter metade das mulheres trabalhando em cada área, né? E não é bem assim. Ou então, mesmo, né, como eu falei, tem muita gente que é graduado em biologia. E a biologia, ela é muito conhecida por ser uma ciência dominada por mulheres, mas não é bem assim. Quando a gente trabalha com zoologia, tem mais homens, quando trabalha com botânica, justamente, né, costuma ter mais mulheres. Tem umas coisas que elas não se explicam simplesmente por gosto, tá? Mulheres não têm tendência a gostar de coisas como plantas ou animais mais fofinhos ou essas coisas. Esses são alguns tendenciamentos. A área em que tem muitos homens acaba sendo um pouco hostil para as mulheres. Então, lá o nosso coletivo fez um projeto de pesquisa. A gente realmente
oficializou um projeto de pesquisa junto à USP, e nós pegamos tanto dados públicos, né, por exemplo, dados que tem no Lattes, como nós fizemos um questionário online. E nesse questionário, a gente perguntou quais são as dificuldades das mulheres. E mesmo que se a gente não tivesse feito, tem muita literatura sobre o tema já. Quais são as dificuldades que as mulheres têm? A primeira coisa é você lutar contra esse estigma. Então, você tem um modelo, sabe, uma ídola que você possa se espelhar, é muito forte, porque isso incentiva mais mulheres a ingressarem nesse tipo de carreira, né? Então, quando você só vê homens ali sendo representados em filmes, em documentários, sendo, né, entrevistados na mídia, escrevendo livros, qual o incentivo que a gente está dando para jovens pesquisadoras a entrarem na área? Muito pouco. E depois que elas entram na área, existem muitas dificuldades. Então, existem vários níveis, né, de discriminação de gênero que acontecem. Uma que é muito óbvia é a discriminação contra mulheres que são mães, ou que pretendem se tornar mães. Então, existem muitas dificuldades em você conciliar o seu trabalho e ter filhos e criar filhos. A gente sabe, existem muitos dados que mostram que, na maioria das vezes, a maior parte da carga de cuidado é das mães e não dos pais, né? E existem, assim, um monte de comentários um pouco jocosos que as pessoas fazem, que são, né, comentários discriminatórios também de mulheres que têm filhos. Às vezes elas não são convidadas para entrar em projetos, não são convidadas para participar de bancas, dar palestras, e às vezes isso é feito simplesmente por ela ser mãe, né? Ela não foi consultada, eu queria saber se você tem a disponibilidade. Às vezes tem uma pessoa que parece bem intencionada, mas já fala, não vou convidar ela porque ela não vai ter tempo, vou estar atrapalhando. Olha, cabe a ela definir isso, né? Então, a falta de apoio à maternidade é muito, muito séria, principalmente, assim, em alunos que a gente sabe que a licença maternidade das bolsas, agora ela existe, mas é muito pequena, né? Então, a gente não tem apoio institucional, creches, por exemplo, para alunas, quando tem creche para professoras nas instituições de ensino, né? Então, é muito difícil mesmo. Essa é uma barreira que vai afetar desproporcionalmente as mulheres. E um problema que tem também é o problema de assédio, de discriminação. Então, existem muitos e muitos casos de mulheres que sofrem todo tipo de discriminação. Alguns parecem bem bobos, por exemplo, você vai fazer um trabalho de campo e quer pegar o carro da sua instituição e não é liberado o carro para você dirigir porque você é uma mulher. Tá? Não é assim, eles não vão chegar na sua cara e falar porque você é mulher. Porém, quando você pede negado, o seu colega homem pode, é uma discriminação de gênero isso, tá? Algumas pessoas relataram para a gente também, para o nosso coletivo, realmente o assédio moral e mesmo assédio sexual contra mulheres. Então, não é que não aconteça com os homens, mas assédio sexual, por exemplo, é desproporcionalmente maior contra mulheres, tá? São poucos os homens que sofrem assédio sexual em comparação com mulheres, por exemplo. Então, isso é um problema muito sério, porque eu, pessoalmente, conheço várias mulheres que trocaram de carreira por causa de assédio. Assédio moral também, muito frequentemente, é feito pelos orientadores ou outros homens em posição de poder. Não quer dizer que as mulheres não pratiquem, mas pela nossa pesquisa, na maior parte das vezes, as vítimas de assédio moral relataram que era geralmente homens, tá? Então, realmente tem uma proporção que difere, tá? O assédio moral depende muito de situações de poder. E se antigamente existiam mais homens entrando, né, nessas posições de poder, por exemplo, pegando um cargo na universidade para ser professor, então isso acaba se refletindo no fato de que tem mais homens praticando assédio moral também, tá? Então, esse tipo de assédio, discriminação, tá, é muito forte. E às vezes tem coisas que seriam como se fosse uma discriminação um pouquinho mais velada. Então, quando a gente é cientista, muita coisa depende da gente ter uma boa rede de colaborações, de eu convidar alguém para entrar no meu projeto,
eu vou convidar alguém para entrar no meu artigo científico, eu vou convidar alguém para dar palestra, vocês estão vendo? Isso, eu não peguei simplesmente um nome de uma pessoa aleatoriamente. As pessoas convidam os seus contatos, os seus amigos, pessoas em que elas confiam, e desproporcionalmente as mulheres são excluídas dessas redes de colaboração. Então, é extremamente comum a gente ver mesas redondas ou mesmo lives na internet em que tem apenas homens discutindo. E quando são só mulheres, elas estão discutindo a situação de serem mulheres e não a sua pesquisa. Então, você vai discutir sobre o futuro da profissão, como é que você vai discutir sem mulheres? Né? Assim, metade da população. É realmente muito, muito chamativo esse tipo de coisa. E as publicações? A gente, às vezes, olha a publicação, tem apenas homens, ou às vezes tem uma mulher que ela tem algum, digamos, um significado pessoal para um dos autores. É esposa, ou é namorada, ou é uma aluna. Então, num universo cheio de homens, apenas uma ou outra mulher participar não é ser igualitário, né? Então, esses são os problemas que o nosso coletivo começou a levantar. E a gente sabe que, apesar de ter dados na literatura para vários países, faz diferença a gente coletar dados para o Brasil para mostrar, olha, a gente levantou, tá aqui. Isso aqui eu não estou imaginando, porque a gente sabe que, né, às vezes as pessoas não levam a sério as nossas preocupações, mas quando a gente levanta os dados, olha, eu tenho tantas pessoas falaram isso, tantas pessoas falaram isso, não é achismo, eu realmente tenho dados, então isso vai ser super importante. Agora a gente está trabalhando em divulgar esses dados, né? A gente tem alguns resumos, a gente posta algumas coisas no nosso Instagram, que é o @paleomulheres, tudo junto, né? E a gente vai precisar também publicar isso formalmente na forma de artigos, tá? Durante a pandemia as coisas são mais difíceis porque nós somos muitas mulheres, várias têm filhos para criar, então tiveram, né, um monte de trabalhos sendo assim, colocados em cima dela, sem ter como contar com rede de apoio. Então, acho que agora, passando aquela situação do trabalho em casa, as crianças em casa, a gente vai conseguir reunir, né, me reunir com minhas colegas, por exemplo, a gente conseguir terminar esse trabalho, né? Então, a gente finalmente vai ter dados, não é mais, a gente sabe que é verdade, qualquer mulher sabe disso, mas para a gente apresentar isso para a sociedade como um todo, é importante que a gente tenha dados que mostram, olha, não, essa é a realidade nossa, no Brasil, tá? Não tem mais como negar uma coisa dessa. Perfeito, Thaís. E é muito importante isso que você falou sobre dados e publicar formalmente, né? Porque é um trabalho formal mesmo que vocês fizeram. Eu volta e meia acompanho as coisas que você posta, né? Reposta da rede Paleo Mulheres. Mas é importante também porque é o que você falou do achismo, né? Quando a gente tem dados e nós mulheres temos que comprovar as coisas 2, 3 vezes, né? Não adianta usar a paridade, né, com homens que a gente sabe que para nós a barra está muito mais acima. Então, publicar esses dados realmente vai trazer essa visibilidade, né? Eu parabenizo o grupo por isso, né? Você comentou muito da maternidade, a gente até teve uma convidada nossa na semana passada, né? Que é membro do Parents in Science, representando a região sul, e ela comentou bastante sobre isso também. Nós aqui, eu, a Tati, não somos mães, mas a gente acompanha muito as nossas colegas, né? Sempre num corre muito maior para dar conta dos filhos, do trabalho, horários diferenciados, porque acaba que resta para a mãe todo o trabalho de ir buscar, ir levar, e não sei o quê. Então, é muita coisa realmente para colocar nessa conta, né? Que é uma conta desigual realmente, né? Que a gente ainda tem muito que alcançar. Mas é por isso que, mesmo no podcast anterior, a gente falou sobre isso, a gente reforça agora que é por isso que nós fazemos ações como essas, né, para trazer união entre nós, né, essa união de gênero que já é tão forte, né, nos homens, através do patriarcado, e por isso a construção da sociedade em que a gente vive, para trazer essa união para a gente também. Enfim, estarmos em mais espaços, ocupar esses espaços de forma cada vez mais igual.
fazer o que for possível para isso, né? E aí as nossas ouvintes levem essa mensagem sempre, né? De união, de ocupar espaços e estarem juntas. Bom, Thaís, isso tudo é bastante complicado mesmo, mas apesar disso tudo, a gente resiste, né? É sempre uma resistência. E você, apesar de todas essas barreiras de gênero dentro da paleontologia, dentro da academia como um todo, você sempre teve bastante êxito na sua carreira, né? E a gente quer incentivar que as nossas alunas sigam as carreiras científicas, então a gente tem que falar das partes que são muito boas dessa carreira também. Então, você já fez descobertas, você já participou de diversas iniciativas, visitou muitos lugares interessantes no mundo que poucas pessoas, dá para contar no dedo, né? As pessoas que já fizeram tantas viagens significativas como essas. E um dos grandes prazeres, pelo menos para mim, falando, né, da carreira científica, é essa possibilidade de conhecer o mundo, participar de eventos, fazer trabalhos de campo, estar em contato com outras pessoas diferentes de nós. Se você puder contar um pouco de lugares que você gostou de conhecer, que a carreira te proporcionou e gostou de experienciar alguma coisa específica, compartilhar com as nossas alunas para ter esse incentivo também, né? O que você acha que a carreira te trouxe de mais legal, assim? Ah, não, com certeza, eu penso igual você. Acho que uma das grandes coisas que a carreira de cientista me trouxe foi conhecer o mundo. Porque se não fosse por ela, por essa carreira, por eu ter que viajar a trabalho, eu não ia conhecer nem um terço do que eu conheço, ou muito menos, porque toda hora a gente tem que viajar. Então, eu não faço tanto trabalho de campo assim, né? Eu trabalho muito com material que alguém já fez o campo, já descobriu e levou para um museu. E aí, eu tenho que ir nos museus para ver eles, porque aí primeiro, né, tem 2 coisas. Primeiro que eu estudo animais que viveram há 110 milhões de anos. E há 110 milhões de anos, os continentes não estavam tão longe assim um do outro, eles estavam já separados, mas estavam mais próximos. E meus animais voam, então eles voavam para todos os continentes, sabe? Então, eu tenho que ir aonde o fóssil está. Eu não consigo pedir para alguém me mandar pelo correio um fóssil de 50 quilos. Ele vai quebrar no meio do caminho, ele é pesado, não vai dar certo. Porque a medida, mesmo assim, a gente tem essa ideia de que o fóssil está petrificado, mas a verdade é que o osso, quando a gente pega um osso fresquinho, ele tem fibras como, né, colágenas, então ele é mais flexível. O fóssil não tem essas fibras, ele quebra. Então eu tenho que viajar para ver eles. Então, para ver coleção, eu já fui em muitos lugares. Esse é um dos motivos. Meus fósseis são de bichos que voavam e o mundo, os continentes estavam mais perto, eles se espalhavam super bem. Então, durante o meu doutorado, eu comecei já a ter que viajar para estudar eles, porque não adianta eu pedir para alguém me mandar pelo correio, é impossível. Eu tenho que ir até eles. E um segundo fator, aí é um fator menos, assim, legal, bem menos legal, é que eu estudo fósseis do Brasil, e os fósseis do Brasil, esses que eu estudo, eles sofrem muito tráfico. Eles são vendidos ilegalmente no exterior. Hoje em dia, menos, mas algumas décadas atrás, década de 80, 90, eram muito vendidos no exterior, assim, e tinha pouco controle sobre isso. E isso resultou em vários fósseis do Brasil estarem em coleções nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então, durante o meu doutorado, a primeira coisa que eu queria fazer, o que eu precisava, eram ver fósseis do Brasil, para entender o que eu tinha, quais espécies que tinham aqui. Então, eu tive que fazer meu doutorado fora por causa disso. Eu fui para Munique, que tem um museu que tem esses fósseis comprados, tá? E de lá eu conseguia viajar para outros países na Europa que também tinham esses fósseis. Então eu fiz uma viagem curta para a Itália, eu fiz uma viagem curta para a Holanda e por aí vai, né? Consegui viajar de lá também, depois viajei para os Estados Unidos, tudo para ver fósseis do Brasil que foram traficados. E além disso, além desse problemão, tem os outros fósseis que eu quero estudar para saber se eles são aparentados dos fósseis do Brasil. Então, eu fiz uma viagem importante, que eu fiquei bastante tempo no Reino Unido, por exemplo, né, na Inglaterra, especificamente para estudar por que os animais da Inglaterra eram parecidos com os fósseis do Brasil, quão parecidos eram e tal. Então, tive que viajar muito.
E nisso, entrou a primeira vez que eu fui para a China, também foi durante o meu doutorado. Tem fósseis da China que são super parecidos com os que a gente tem no Brasil, muito. Só que, mesmo na época que esses animais viveram, a China e o Brasil estavam muito distantes. Então, tem muita coisa ainda para a gente entender. A China é um país enorme, 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 que tem muitos depósitos fossilíferos. Então, tem alguns do Cretáceo que parecem, tem alguns animais muito parecidos com os que tem no Brasil, e tem alguns depósitos mais antigos que parecem muito com os depósitos de fósseis da Alemanha. Então, a China é o lugar para estar hoje em dia se você quer estudar fósseis de vertebrados, principalmente pterossauros. Lá tem dezenas de fósseis, todo dia eles descobrem algum novo. Então, olha, se não fosse por isso, pela carreira de cientista, eu jamais teria ido para a China. E eu não fui uma vez. Eu não sei nem quantas vezes eu fui, 4, 5, tá? Porque tem tantas coisas para fazer. Depois da primeira vez, a gente fez uma colaboração com as pessoas da China. Então, foi realmente muito bacana. Eu tenho um grupo com o qual eu consigo trabalhar junto ao longo dos anos. Eventualmente, né, conheci o campo que eles fazem na China, um lugar lá quase chegando na Mongólia, super distante de Pequim, que é o lugar onde eu normalmente ficava. Então, foi muito bacana ver o local de onde esses fósseis vêm. A China tem um monte de museus espalhados pelo país. Fui para um congresso na China, sabe? Tem tantas experiências legais. E mesmo eu não sendo muito de fazer campo, as poucas vezes que eu fiz campo também foram para lugares muito bacanas. Eu já fiz campo aqui no Brasil, né? Eu estudo fósseis que vêm ali da região do sul do Ceará. Então, né, até recentemente estive lá também, né, novamente. Então, ver como é que eles são em campo, descobrir quais são as técnicas que você precisa usar, né, para retirar eles é super importante. Eu também, durante o meu doutorado, eu participei de um trabalho de campo na Patagônia Argentina, que é uma outra realidade totalmente diferente, né, do Nordeste brasileiro. E, alguns anos atrás, eu participei de um trabalho de campo do pessoal do Museu Nacional, que foi para a Antártica. Então, esse projeto da Antártica, que chama Paleo Antar, é um projeto muito bacana. Existem alguns poucos, né, laboratórios de pesquisa brasileiros que vão para a Antártica, mas esses laboratórios eles vão todo ano. Então, todo ano tem uma mega operação com o apoio da Marinha Brasileira para levar um monte de pesquisadores, e a maioria desses pesquisadores eles não podem ficar o ano todo lá, porque a Antártica o tempo não colabora, todo mundo tem que ir no verão. Então, tem essa mega operação de levar um monte de cientista para a Antártica todo verão. Começou, assim, perto do Natal, as pessoas já têm que começar aí a aproveitar os poucos dias em que o clima fica um pouco melhor na Antártica. Ele fica mais quente, fica bem agradável, mas o problema é que lá também venta muito. E se venta muito, o navio não consegue atracar direito, né, porque as águas ficam muito, muito agitadas e o avião não consegue pousar, mesmo aqueles aviões militares enormes. Então, tem uma janela de tempo super curta para fazerem tudo. E o trabalho de campo na Antártica é mais um que é completamente diferente de fazer na Patagônia ou de fazer no Ceará, porque o próprio tipo de rocha onde os fósseis estão é diferente, a forma como eles são encontrados é diferente. Antártica, porque tem muito vento, muito frio, gelo em boa parte do ano, os fósseis, eles tendem a ser encontrados quebrados, tem muita erosão que acontece nessas rochas. Então, a gente encontrou muitos fósseis já expostos e quebrados, e a gente tinha que ir atrás de onde eles estão vindo para achar de onde, assim, tem algo mais inteiro, um esqueleto maior, plantas mais bem preservadas e por aí vai. E lá no Ceará, ou mesmo na Patagônia, não era assim. A gente descobre onde tem e aí escava realmente. Escavação na Antártica é muito mais complicado de fazer logisticamente, né? Eu não tenho como levar tão facilmente as minhas ferramentas até o local de trabalho. Eu não posso colocar um caminhão lá, né? Vai todo mundo andando de quadriciclo para chegar no local, ou vai a pé. A logística de carregar peso é outra que precisa ser levada em consideração. Então, foi super interessante e, com certeza, eu jamais teria tido a oportunidade de ir para a Antártica se não fosse
a pesquisa. Eu sei que tem, não sei, uns navios de turista que de vez em quando vão para lá, entendeu? Mas é uma coisa que eu jamais teria como pagar. Não vejo como eu iria pagar uma coisa dessa. Para você pagar uma coisa dessa, eu ia gastar dinheiro em outro lugar antes, entendeu? Então, realmente, porque todas essas pesquisas que eu fiz, a maior parte delas a gente tem como obter o financiamento, né? Eu não preciso pagar, eu não paguei do meu bolso para ir para a Patagônia, eu não paguei do meu bolso para ir para a Antártica. A gente consegue um edital de pesquisa que vai financiar essas viagens. Eventualmente, paguei do meu bolso algumas coisas, ir para congressos. Então, eu já fui para congresso em alguns países da Europa, em algumas cidades dos Estados Unidos, no Canadá. Nem sempre a gente consegue. Porém, existem possibilidades de você conseguir o apoio, né? Inclusive, se eu não conseguir o apoio para tudo, eu consigo a passagem, pago a hospedagem, alguma coisa sempre tem de uma contrapartida. Então, se não fosse por isso, eu jamais teria conhecido um monte de países ou tido um monte de oportunidades diferentes. Então, a ciência, ela abre muito. Além de você estar fazendo uma pesquisa super bacana, você tem que se abrir para o mundo. E na paleontologia não faz sentido eu só ficar no Brasil, porque os fósseis não sabem o que é Brasil. Eles sabem, eles andavam por tudo aqui, ou voavam, ou nadavam por um monte de lugar. Então, essas barreiras geográficas que a gente tem hoje não eram as mesmas na época, sabe, de quando eu estudo, por exemplo, que era o Cretáceo. Justamente, nossa, muito legal o seu relato, assim, é toda uma complexidade para conseguir refazer esse quebra-cabeça do passado, né? E aí é o mundo inteiro mesmo. Talvez as nossas ouvintes não pensaram, né? Nunca pensaram o quanto que a paleontologia é extensa, assim, né? E agora talvez estejam mais interessadas ainda. Manu, faz a pergunta do nosso ouvinte para a Thaísa. A nossa ouvinte gostaria de perguntar qual foi a sua primeira descoberta de pesquisa em campos de escavação e qual foi o seu sentimento nesse momento. Essa é uma boa pergunta. Eu não costumo fazer muitas escavações, né? Mas essas poucas que eu participei, realmente você descobrir algo é muito marcante. Então, no sul do Ceará, é razoavelmente fácil da gente encontrar. A gente encontra, os fósseis estão preservados em uns nódulos de rocha, e quase toda vez que você martela eles, vai ter alguma coisa dentro, como se fosse o presentinho do Kinder Ovo, sabe? Mas eu acho que muito marcante foi quando eu fui para a Patagônia Argentina, porque aí eu já não esperava isso. Lá no Ceará, assim, você pega o nódulo, quebra, quebra, então você vê um monte de fósseis. Na Argentina já não era assim. E foi muito marcante, eu acho, que você tem que primeiro fazer uma... Né, as pessoas perguntam como a gente encontra o fóssil. É literalmente você sai andando e olhando para o chão até encontrar um. Então, eu acho que na Patagônia foi muito bacana, porque a gente estava andando, 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 e alguém encontrou um fóssil, e o problema é, eu não sei qual é a minha imagem de busca, né? De que cor que ele vai estar, depende de quais minerais que tinham. Alguém encontrou um pedaço de osso roxo. Aí, depois que eu vi o pedaço de osso roxo, eu falei, agora eu já sei que eu vou procurar isso. E depois que você acha o primeiro, você acha um montão. O mais difícil é você achar o primeiro. E na Antártica também foi assim. Então, a gente chegou num lugar e não estou vendo nada, não estou vendo nada, mas olha, vamos procurar, porque nesse local alguém já encontrou antes. E aí a gente estava pegando um monte de sedimento e estava passando numa peneira para ver se tinha algum dentinho, alguma coisa que a peneira pegava, e nada, e nada. E aí eu estava falando com o meu orientador alguma coisa, que eu não estou vendo nada, não estou achando. E quando eu olhei para o chão, a gente estava pisando em um monte de ossinho, que provavelmente era de um plesiosauro, por exemplo, né? Um réptil marinho. Então, a gente estava lá no meio do nada, eu reclamando que não estava achando nada. E quando eu olhei para o chão, estava pisando no fóssil. Inclusive, quase, por muito pouco, não empurrei meu orientador. Ai, você está pisando, deixa eu tirar. E depois desse, aí eu comecei a achar, porque é aquilo, você sabe qual é a imagem de busca, qual é o formato do que eu quero achar, qual é a cor. Depois que eu achei o primeiro dente, comecei a falar, eles vão estar presentes mais ou menos aqui. Então, é muito emocionante isso. Você está, talvez, numa certa frustração de não achar nada, e, de repente, quando você acha o primeiro, vem todos. Muito mais fácil de você achar depois que o seu olho fica treinado.
Muito legal esse lance de treinar o olho, né? Eu acho que realmente eu não saberia nem achar o primeiro, mas deve ser muito, muito legal essa sensação, né? Mas De não tem ter... como, olha, a gente estava acompanhados na Antártica de gente que não era paleontólogo, e a gente lá procurando, o grupo ralando, e esse moço estava encostado, ele olhou para o chão e falou: Ah, achei um dente de tubarão. É assim, às vezes é sem querer, e você vai reconhecer, porque você sabe qual é o formato de um dente de tubarão, sabe? Ou então você já viu o formato de um dente geral, uma coisa meio pretinha, marrom, brilhante, pontuda, não tem como. Ou mesmo o osso, você olha, ai, que pedrinha esquisita. E aí, quando você pega e vai olhar mais próximo, o osso, ele tem, assim, uma superfície diferenciada, né? Você olha, não é que não era uma pedra aquilo que eu achei no chão. Então, é bem interessante isso. A gente não tem muito, mas qualquer um pode achar. O problema é que a gente tem que ficar procurando. Exatamente. Você só acha o que você está procurando, né? Muito interessante. Parece bem divertido. Manu, manda outra pergunta para gente. A nossa ouvinte gostaria de saber se, quando um fóssil é encontrado e desenterrado, se alguém torna-se dono dele. Se sim, quem? Olha, essa é uma ótima pergunta. E isso vai depender de qual país que a gente está. Aqui no Brasil, toda vez que a gente encontra um fóssil, o fóssil pertence ao país, ele pertence à nação. Então, ninguém pode ser dono do fóssil, porque todos nós somos donos desse fóssil, tá? Então, se você encontrar um fóssil, a melhor coisa que você pode fazer é chamar um paleontólogo. Então, em todos os estados do Brasil tem paleontólogo, tá? Até aqui no Espírito Santo, que a gente quase não tem fóssil, eu tô. Então, você chama o paleontólogo mais próximo. Você liga na universidade, sabe, no campus que estiver mais perto da sua casa, deve ter alguém que vai saber o que fazer, vai levar para a universidade, levar para um museu. Então, aqui no Brasil a gente tem isso. Os fósseis, eles pertencem ao país. Alguns países não são assim. É por isso que às vezes a gente vai ver notícias de um dinossauro sendo vendido, ou as pessoas que viajam e voltam com conchinhas que elas compraram de souvenir, tá? Isso depende muito de cada país. No Brasil, assim como outros países como a China, por exemplo, tá? Ou mesmo no Canadá ou na Argentina, ninguém pode ser dono de um fóssil. Muito interessante também. Isso tem realmente uma ligação muito próxima com o tráfico, né? É bem sutil. Thaísa, então, além de tudo, né, além de toda a pesquisa, você também atua na divulgação científica. Thaísa é grande divulgadora científica. Eu vejo bastante atuação dela no Twitter também, sigam ela, porque ela faz bastante publicações nesse sentido. E aí você está fazendo um podcast, já faz algum tempo, né, um podcast com alguns colegas, dedicado a falar da ciência por trás dos filmes. A gente vai deixar esse link, assim como o link da Paleo Mulheres, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio também. E aí, olhando a lista ali, eu acho que eu já vi quase todos os filmes, tem até o Jurassic Park, né, que você já mencionou nesse episódio, né, lá no início da sua fala, e que você fala com muita propriedade, claro. E a gente queria saber como tem sido essa experiência, né, desse tipo, desse veículo de divulgação científica. Você acha que existe um retorno desse trabalho também, né, que as pessoas aprendem de outra forma, né, com esse trabalho? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência, né, como divulgadora científica e com o podcast. Ai, Camila, agora eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Cinema Consciência, que é o podcast, ele é um projeto de um professor lá da UFV, Universidade Federal de Viçosa, com outras pessoas e eu envolvida. Mas a gente não tem mais do que 24 horas no dia. Então, infelizmente, esse ano a gente queria muito, muito fazer super intenso, mas a gente teve que dar um tempo no podcast, porque alguns dos meus colegas, eles são alunos de doutorado que estão terminando a tese. Então, ou o nosso colega terminava a tese, ou ele ficava editando os episódios. Então, ou o outro fazia tese, ou entrevistava pessoas, a gente corre atrás de pessoas, assiste filme, faz a pauta. E eu também não posso falar nada, eu também não tive tempo de dedicar da forma como eu queria. O podcast foi uma grande descoberta para mim, eu nem era muito de escutar podcasts,
e comecei a participar de né? Me chamaram para conversar e eu achei incrível. É uma forma da gente atingir as pessoas que é muito legal. Quando eu estava no Museu Nacional, a forma da gente fazer divulgação era pela exposição, tinha muita coletiva de imprensa, né? Mas mesmo na coletiva de imprensa, como que o pessoal do Museu Nacional faz? Eles vão abrir uma exposição nova, uma parte da exposição nova, e chamam a imprensa para ver, olha, tem esse artigo, tem essa escultura, tem esse fóssil. Aqui eu não tenho isso, eu não tenho essa estrutura. Então a gente tem que começar a procurar outras formas de fazer divulgação. E eu acho que os podcasts, eles tiveram uma explosão enorme agora durante a pandemia, e são excelentes ferramentas, eles são muito democráticos. Você pode ouvir um podcast no ônibus, no metrô, no seu carro, na sua casa enquanto você lava a louça, sabe? Enquanto você faz faxina. Eu acho que eles são muito, muito democráticos. Talvez não seja um meio tão popular quanto o YouTube, né? Mas, por outro lado, eu acho que para gente que tem outras coisas, principalmente para fazer, é muito mais fácil você editar um podcast do que você editar vídeos, por exemplo, e mesmo a questão do equipamento é muito mais simples. Então, vejo que o podcast ele é muito mais democrático nesse sentido. Qualquer pessoa pode começar de fato, né? Na pandemia, qualquer pessoa começou um podcast, conversando com as pessoas, isso foi muito bacana. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para a divulgação científica. Eu assim, né, não sou muito de assistir YouTube, mas tem os canais que eu gosto, mas eu vejo que ele é mais complexo, que ele segue uma lógica de redes sociais, né? Então, o Twitter tem sua lógica, o Instagram tem sua lógica e o YouTube tem sua lógica. Tem o tempo de filmagem, tem o horário que você posta, a pessoa tem que curtir, fazer follow e não sei o quê. E o podcast ele é mais democrático, eu acho, nesse sentido. Então, eu acho que, assim, apesar de que o Cinema Consciência está dando um tempo, né, enquanto está todo mundo meio atribulado com a vida, porque o nosso grupo é razoavelmente pequeno, né? Nós somos um grupo pequeno que de vez em quando tem convidados, então, né, os convidados, a gente que vai chamar, mas o grupo em si que sempre participa e planeja é muito pequeno, então é complicado de conciliar as coisas, mas com certeza passando essa época um tanto quanto difícil, queria muito, a gente quer muito que o podcast volte, sabe? Com novos filmes, com novos comentários, porque tem tanta coisa, o que a gente queria fazer era isso, né? Os meus colegas que foram quem começaram o podcast, eu já entrei com ele em andamento. Tem tanta coisa para a gente analisar da nossa vida. Então a gente tem muitas, assim, duas coisas que a gente pode fazer. Em alguns filmes, a gente pode hipotetizar sobre o que são aqueles seres. Então, a gente teve um podcast para falar dos gremlins. Então, o que é a ciência? A gente fica imaginando, nossa, de onde eles tiraram um animal que ele não pode comer depois de determinado horário, ou não pode molhar? Será que é com base em algum outro animal que já existe? Ou alien? Alien é com base em vários artrópodes, eles têm uma fase larval, aí depois tem uma fase adulta que se reproduz e tal. Então, tem uma coisa de uma ciência fantástica por trás disso, e por outro lado, tem outros que a gente sabe que são baseados em ciência real, de verdade. Então, a gente vai falar o Perdido em Marte. Perdido em Marte é baseado em um livro, e o autor desse livro pesquisou dados reais de como que aquelas situações poderiam acontecer. Eu gosto muito de ficção científica por causa disso. Tipo, teve a parte talvez mais exagerada, seja como ele fica perdido no planeta porque não poderia ter tido uma ventania daquele jeito. E claro, depois como ele sai do planeta é super exagerado. Mas todo aquele momento e como ele fica lá, aí a gente tem a oportunidade de chamar alguém que é especialista na área e falar, mas dá para eu plantar batata em Marte? Mas o que acontece? Lá não tem solo, lá tem um sedimento. O que vai precisar colocar? Quais são as situações? Então, esse tipo de discussão eu acho muito bacana. A gente fez um episódio muito legal também sobre Interestelar, em que a gente discutiu não só a questão da física, tá, da astronomia, mas a própria questão que a gente falou a gente está tão perdido assim, esse que é a nossa solução, ir embora do planeta. Então, tem questões éticas que fazem parte da ciência
e que os filmes permitem que a gente aborde de uma forma muito bacana, né? Então, no Interestelar, olha, o que aconteceu? Se a gente está levando só uns embriões de uns ricaços para morar em outro planeta, né? E isso é ético, isso é correto, a gente acha, sei lá, vai deixar o planeta Terra lá com as plantações cada vez ficando mais mirradas. Então, a gente teve a oportunidade de discutir isso, eu acho que é uma ferramenta incrível para divulgação, que está crescendo muito, às vezes é até difícil da gente escolher qual que ouvir, mas tem muita coisa legal, adoraria realmente dar continuidade, adoraria ter projetos meus com podcast também, porque eles são muito acessíveis. São sim, Thaís, é por isso que a gente escolheu fazer dessa forma também, né, nesse tipo de veículo, né, para divulgar as cientistas mulheres. E realmente é muito pano para manga, né? Eu também não era grande ouvinte de podcast até a pandemia, e aí eu me vi fazendo listas e listas de episódios para ouvir de diferentes assuntos, né? Uma forma muito legal de se informar e buscar outras áreas de conhecimento também. A gente aprende um tanto, né? Tem vários podcasts altamente informativos também. E aí, quando a gente coloca ciência e filmes, né? Cinema com ciência, é pano para manga mesmo para discutir. Assim, pensar também, nós que somos cientistas, né? Pensar em como muitas vezes essa arte transforma a realidade, imagina outros cenários possíveis que acabam muitas vezes se tornando realidade mesmo, né? Uma coisa imagina a outra e transforma também a nossa sociedade, né? Então, muito interessante. Tati, Bom, Thaisa, para finalizar, a gente queria pedir para você algumas dicas para as pessoas que quiserem adentrar nessa carreira acadêmica da paleontologia, ou então materiais interessantes que você queira indicar para as nossas ouvintes, como filmes, podcast, livro, blogs, perfis do Instagram, o que você achar que é legal aí para as nossas ouvintes. Uau, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa bacana de paleontologia, sim. Tem vários canais que eu sou super fã, que eu sigo, eles são principalmente no YouTube. Não sei se tem um podcast só de paleontologia, mas vou começar, assim, indicando o canal chamado Colecionadores de Ossos. Os colecionadores são amigos meus, até fiquei na dúvida porque eu ia falar errado, é Colecionadores de Ossos mesmo. Eles têm, assim, 820 mil inscritos. Não é assim. Não, eles têm mais do que isso. Estou vendo errado, gente. Desculpa, mas é que eu estou pesquisando aqui no YouTube enquanto eu falo com vocês. Ai. Cadê? Eles têm 48 mil inscritos. Agora sim. Os Colecionadores de Ossos, eles são um canal do YouTube seríssimo, tá? Eles têm muitas coisas legais, têm muitas entrevistas. Eles fazem até mesmo documentários, livros, joguinho, tá? Tem de tudo. Eles são super competentes. Recomendo para todo mundo dar uma olhada nos vídeos da Aline e do Tito no YouTube Colecionadores de Ossos. São muito, muito bacanas. Outro dia também eu conversei com o pessoal de um outro canal no YouTube que chama, deixa eu lembrar, acho que é Zoomundo. Vou ter que ver. O Zoomundo, eles também têm 49 mil inscritos. Eu achava que era um canal pequeno, é enorme. Muito legais. Eles estão com várias, assim, uma série falando sobre vários tipos de grupos de animais. Então, eles fizeram uma série de vídeos, por exemplo, sobre pterossauros sozinhos, depois fizeram de outros. Muito bacana. Também um casal que toca esse canal e eles são super profissionais, muito bem informados, tá? Esses são 2 canais brasileiros que eu gosto muito. Claro, eu também preciso recomendar o canal do Pirula. O Pirula não fala só de paleontologia, mas ele é paleontólogo, então quando ele fala sobre paleontologia, ele faz com todo aquele amor e carinho e dedicação, tá? Então tem muitas coisas bacanas. O Pirula mesmo, ele faz a pesquisa para os vídeos dele, então com toda a seriedade. Todos esses canais são tocados por paleontólogos, pessoas que de fato são especialistas, então elas sabem muito bem do que estão falando, são canais incríveis, super recomendo para as pessoas assistirem. E isso são canais brasileiros, né? Se alguma das nossas ouvintes quiser encarar algum podcast em inglês, tem muitos e muitos podcasts de paleontologia. Então, tem um chamado I Know Dino,
em que eles fazem várias entrevistas com pessoas. Então, se alguém quiser praticar o inglês, é muito bacana de ouvir também. O Paleocast também é um podcast em inglês. Se alguém também quiser praticar, eles têm assim, vários temas diferentes. O Terrible Lizards é de um especialista em pterossauros, tá? E dinossauros, que ele também tem várias coisas. Então, se você sabe inglês e quer dar uma praticada, são 3 podcasts bem legais. Não sei se tem podcast no Brasil sobre paleontologia, mas tem esses 3 canais do YouTube. Se você quiser, você fica só ouvindo eles também. Mas tem muitos vídeos bacanas. Eles mostram fósseis, mostram reconstruções, explicam tudo, tá? Tem de tudo. Eles vão falar, inclusive, todos esses 3 canais, o Zoomundo, o canal do Pirula e Colecionadores de Ossos, eles vão falar, inclusive, dessa interface entre a paleontologia e a sociedade. Vai sair, ou saiu, um novo Jurassic World. Eles analisaram e vão fazer comentários sobre, por exemplo, né, o tema que todo mundo curtiu. Os dinossauros estão com penas agora? E aquilo ali é real, não é real? Todos eles analisaram isso. E, querendo ou não, uns filmes tipo um Jurassic World, joguinho, brinquedos, eles são uma primeira entrada de muitas crianças e jovens na ciência, tá? Então, parece uma coisa de outro mundo, é totalmente fictício? Não é bem assim. Existe toda uma consultoria científica por trás daquilo. É claro que eles não vão seguir apenas o que é científico, vai ter uma grande liberdade artística, mas a própria aparência dos animais nesses filmes, elas têm uma consultoria de artistas e de paleontólogos por detrás. Então, acho que posso recomendar esses. Se as pessoas quiserem, né, nossos ouvintes, quiserem ouvir outros podcasts, não só de paleontologia, mas sobre ciência, recomendo muito mesmo os Dragões de Garagem. Um podcast extremamente conhecido, né? Eles são super competentes, e uma das pessoas que toca o podcast é a Gabi, que é paleontóloga também, né? Então, tem muitas informações bacanas de ciência, mas aí de várias áreas diferentes, não só de paleontologia. Maravilha, Thaís, ótimas dicas. A gente vai deixar os links na descrição do episódio também. Quem sabe você, quando tiver um pouco mais de tempo, não faz o primeiro podcast brasileiro, né, de paleontologia. Já pensou, será que tem tanto assunto assim para falar? Parece Vamos que analisar. Tem, né, um monte de canais super famosos do YouTube aí, então tem assunto que não acaba mais. Thaísa, é isso basicamente a nossa conversa de hoje. A gente se divertiu um tanto com você, ouvindo suas histórias, foi muito legal mesmo. E se a gente se divertiu esse tanto, eu imagino que nossas ouvintes interessadas aí, os nossos ouvintes também em paleontologia, que queiram seguir essa carreira, eles devem estar assim já pensando onde vão fazer a inscrição do vestibular e como vão adentrar essa área que tem inúmeras... Olha, não é, vocês estão no Paraná, existem pterossauros maravilhosos de Cruzeiro do Oeste. Incríveis, uma população, quer dizer que tem adultos, tem filhotes. Uau! Incrível, o Paraná é um local que tem muito ainda para oferecer. Depois que descobriram esses pterossauros, já descobriram dinossauro do mesmo local, já descobriram lagarto, ó. Então está na hora das ouvintes já se prepararem, não vão precisar nem sair do Paraná, já está tudo aí esperando pela próxima geração de paleontólogas. Então fica a dica, né, gente? Já tem bastante coisa a fazer aqui no Brasil, pelo mundo, como a Thaísa muito bem disse. Então, muito, muito obrigada, Thaísa, pela sua participação. A gente está muito feliz de ter você aqui. Tenho certeza que vai ser grande inspiração para todo mundo, como foi para nós. Tá bom? Brigadão mesmo. Eu me despeço daqui. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por ouvir a gente de novo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse foi um episódio do projeto Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos.
Na descrição desse episódio você encontra as dicas da nossa convidada de hoje. Esse é um projeto do IFPR, Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Destacamos que o projeto obteve bolsa e auxílio da DIEXT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura, da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A realização dos episódios contou com preparação prévia e participação da bolsista Emanuela Bidóia. A edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, com execução do estudante Gustavo Sivieri.